Pessoal, nosso carinhoso cumprimento a todos. Estamos aqui para falar com vocês em prosseguimento ao estudo de O Livro dos Espíritos, levando aqui a nossa palavra, o nosso entendimento sobre o item 103 da nona classe, Espíritos Levianos. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre as 5 classes referente aos espíritos inferiores, né? Os espíritos menos desenvolvidos, os espíritos imperfeitos, que são os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios e os espíritos batedores e perturbadores. Essa classificação feita por Allan Kardec, ela pode ser classificada para os estudos da obra espírita, do trabalho de conhecimento e busca do espiritismo da época de Kardec, né? Se você quiser fazer uma classificação diferente, né, seguindo os mesmos parâmetros, isso fica a critério de cada um. A doutrina espírita é uma doutrina livre, né, filosofia de busca de conhecimento. Bom, Kardec fala então no item 103 sobre a nona classe, porque são 10 classes, né? 5 classes na categoria de espíritos inferiores ou imperfeitos, né? São os espíritos levianos. A própria palavra leviano nos leva a entender que tipo de entidades ou de espíritos são esses, que são os espíritos ignorantes, inconsequentes, maliciosos, zombeteiros, né? Pessoas aqui no mundo nosso, nosso plano de conhecimento, no momento, né, a gente está encarnado, a gente sabe que pessoas existem com estas características, né? Inclusive nós temos, cada um de nós aqui, encarnado aqui, tem algumas dessas características que foi citado aqui, em menos grau, talvez, né? Em maior grau, outros, mas a gente tem ainda essas marcas, né? Essas cores, vamos dizer assim, um pouco mais escuras, né, da humanidade. Esses espíritos se envolvem em tudo, respondem tudo. Na questão da mediunidade, se você estiver sendo intuído por uma entidade dessa, eles vão falar tudo que você quiser saber dentro do conhecimento deles, que não é muito, né? Mas eles vão dar a opinião deles, né? Eles vão causar desgosto em algumas pessoas, pequenas alegrias, pequenos desgostos. Eles sentem prazer, né, em fazer isso. Então são aquelas entidades que nós podemos chamar também de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Isso à época de Kardec era muito em voga, né? O povo, né, o linguajar popular, falar dessas entidades. Então aqui ele traz para nós que essas entidades pertenceriam aos espíritos levianos. Não tem responsabilidade com nada, né? São esses seres que não querem nada com nada, não têm responsabilidade, fazem tudo para poderem aparecer ou para poderem se alegrar com a tristeza do outro, o sofrimento do outro, ou com os desajustes do outro, né? Em geral, esses espíritos só vão fazer isso se os espíritos superiores permitirem, né? Em relação à mediunidade, em relação à influência que eles têm em nossas vidas, isso é permitido pelos espíritos superiores para que a gente possa entender algumas coisas, aprender algumas lições, compreender alguns momentos da nossa vida. Quando a gente vê as nuances, as cores diferentes das pessoas, quando a gente percebe que as pessoas são muitas vezes diferentes umas das outras, algumas têm esse tipo de defeito de leviandade, né? E a gente vai percebendo assim que é uma forma que a espiritualidade achou, né? Nessa convivência, né? Como disse Jesus, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então a gente compreende que há essa necessidade de aprendizado, e dentre essas necessidades, né, a convivência com esse tipo de entidade que estão no plano astral, mas nos influenciam, e que são também aquelas que estão no plano físico e estão assim ao nosso redor, né, onde a gente encontra pessoas com esse tipo de comportamento. Quando se comunica com os homens, a sua linguagem ela é espiritual, né, engraçada,
ela é jocosa, né? São espíritos assim que querem fazer rir, né? Muitas vezes não tem graça nenhuma, mas são espíritos dessa forma que muitas vezes se comunicam, que são chamados de espíritos levianos. Eles têm mais malícia do que maldade. Participe conosco desse trabalho de divulgação espírita. Divulgue nosso canal compartilhando, curtindo e divulgando os vídeos que são colocados aqui no canal Pátria do Evangelho. E divulgue também a nossa página do Centro Espírita Eurípides Barçanufo no Facebook. Seja parceiro, vamos divulgar o Espiritismo.